Pai, à medida que nós lemos a Tua palavra, à medida que nós vamos caminhando na mensagem, Pai, que o Senhor possa romper, Deus, com os nossos preconceitos, romper, Deus, com aquilo que nós já estamos confortavelmente acreditando, Pai, que o Senhor renove a nossa mente no Senhor, para que nós possamos estar indo para um nível mais alto, Deus, um pouco mais profundo, um pouco mais perto do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a Tua palavra traz vida. Então vem nessa noite e sopra nos nossos corações, trazendo vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Você pode sentar um minutinho? Abre a tua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, em 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. A gente vai ler 2 Timóteo 2, de 1 a 7, e depois 1 Coríntios 9, 24 e 27. Obrigado, Ed. Achou? O que achou? Não, achou, cachorro, não. 2 Timóteo 2, do 1 ao 7. Se você não tem a Bíblia, alguém perto de você a tem. E se ninguém perto de você a tem, no telão terá. Amém? Então leia a palavra comigo. Vamos lá? Acompanhe a leitura, né? 2 Timóteo 2, de 1 a 7, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento. Agora vamos para 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Diz assim: Vocês não sabem que dentre todos os que corram de tal modo que alcancem o nos jogos, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Estou lendo um livro de um cara chamado Richard Foster. E ele diz que ele escreveu esse livro em 1983. E em 1983 ele disse o seguinte: a superficialidade é maldição de nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de piadas, mas de pessoas profundas. E se ele tivesse escrito ontem, ou hoje de manhã, ou agora há pouco, ele tivesse tuitado isso, não ia caber isso. Seria totalmente atual. Concorda comigo? Vou ler de novo. A superficialidade é maldição de nosso tempo. A doutrina é um problema espiritual. A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes ou dotadas, mas de pessoas profundas. Essa talvez
é uma das maiores características da nossa geração. Superficialidade. A gente sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe tudo sobre nada. Vou falar de novo. A gente sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe tudo sobre nada. A gente é a geração que só lê manchete de jornal. No máximo vê a foto. Quando o teu 3G carrega a foto. Né? Às vezes o teu 3G não carrega a foto da matéria. E só. Eu estava semana passada num workshop. Eu dei um workshop semana passada naquele congresso em Belo Horizonte. E eu estava falando sobre gerações. E aí eu pedia para cada geração que estava lá presente, o que mais tinha era da nossa, essa que nasceu de 80 a 90, falar das características de si mesmo, né, da sua própria geração. E aí uma das coisas que a gente falou foi isso, superficialidade. Daí eu peguei assim, vou fazer um teste. Alguém aqui sabe me explicar por que a conta da energia aumentou, da luz elétrica? Aí tinha 90 pessoas. Ninguém levantou a mão. Sabe por quê? Porque só lê a manchete. Se você for perguntar, ele vai dizer que é culpa da Dilma, coitado. Né? É culpa da Dilma. Não lê, não se aprofunda. E isso é refletido na nossa vida espiritual. E, seguindo nesse raciocínio, eu posso afirmar que a maioria das pessoas que está aqui hoje gostaria de ter uma vida mais saudável. Tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já pensou que poderia estar mais em forma ou ser mais saudável. Quem nunca pensou nisso, levanta a mão. Viu como eu sou profeta? Da mesma maneira, eu tenho certeza que você gostaria de ter mais de Deus na tua vida. Tem alguém aqui que nunca desejou um pouquinho mais de Deus, de saber um pouquinho mais sobre Deus? Levanta a mão. E por que essa situação não muda? Se Deus continua sendo Deus, se a palavra dele continua sendo verdade, se o Espírito Santo continua atuando, se o poder de Jesus é o mesmo, por que essa situação não muda? Alguém se arrisca? A conclusão é bem óbvia. Porque quem precisa mudar somos nós. Eu e você. Quem precisa mudar somos nós. Em várias situações complicadas que eu já tive na minha vida, dificuldades espirituais ou pessoais, eu procurava meu pastor, continuo procurando meu pastor, e te marcava um horário, às vezes ia sair para almoçar, ou tomar um café, ou às vezes vai a tarde inteira, porque vários problemas que eu tenho para contar para ele. E a gente conversa vai, conversa vem, eu conto todas as coisas, e aí no final a conclusão é, olha, mas você precisa orar mais, meditar mais na Bíblia e jejuar. E eu percebi que eu tenho feito a mesma coisa. Quando as pessoas me procuram, a gente conversa, gasta o tempo que for necessário, e independente do problema que a pessoa está enfrentando, a gente acaba falando disso. Você precisa meditar mais na palavra e jejuar. Aí, essa semana, eu estava assistindo uns vídeos de pregações, adoro assistir vídeo de pregações, ele me faz chorar toda vez. Toda vez. E ele estava pregando sobre uma vez que ele estava no campo missionário e contando todas as experiências que ele estava tendo no campo missionário, com mulheres que eram profissionais do sexo, e ele disse que todos os aconselhamentos que ele fazia, ele terminava o aconselhamento dizendo, o quê? Vocês precisam orar mais. Vocês precisam ler mais a Bíblia. E é isso, né? Até o poxa, nem conhece eu. Problema dele, né? Problema dele, não sabe o que está perdendo. Tadinho. Mas ele falou isso, e eu, assim, cara, Deus está querendo falar alguma coisa disso para nós. Ah, mas pastor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, amém. Mas o Senhor sempre nos fala que nós precisamos orar mais, orar sem cessar. Que nós precisamos viver a palavra. A gente só vive a palavra, a gente sabe o que ela nos... Sim, nós somos muito bons em disciplinas espirituais que são disciplinas coletivas, né? Como tempo de comunhão. Nossa! Fechou. A gente está longe do ideal, do que é uma verdadeira comunhão. Mas tempo de comunhão, cara,
você fica tempo que for com teus amigos e tal, e é tranquilo orar um pelo outro. A gente sabe fazer isso muito bem. Celebração, adoração, por exemplo, é outra disciplina espiritual. A gente faz isso muito bem também. Não é difícil você sair de casa, vir até aqui e nós adorarmos ao Senhor juntos. Mas existem essas 3 disciplinas espirituais que o Senhor nos ordena que nós façamos, que aí é onde o bicho pega. Ou o bicho não pega, mas é onde a coisa complica. Que é meditar na palavra de Deus. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu comecei a fazer fisioterapia. De reeducação postural global. É isso? A minha experiência com fisioterapia era maravilhosa, né? Eu ia lá, colocava a perna dentro daquele turbilhãozinho de água e ficava de boa. Aí fazia massagem, né? Problema nas costas, tenho muita dor na bacia aqui. E eu pensei, nossa, essa fisioterapia vai ser muito bom. Quem sabe eu vou até dormir lá, né? Cara, nossa, eu tô completamente o contrário disso, meu. Se você nunca fez algo parecido com RPG, cara, só se você precisar muito mesmo, faça. Porque é muito doloroso, cara. É muito doloroso. É sim, muito doloroso. E eu tô na 3ª sessão. Só que dói muito. Dói muito. E assim, dói, eu tô falando. Não tô chorando mimimi aqui, dói mesmo. Se você duvida, vai lá, eu deixo você fazer no meu lugar. E eu pensei, o terapeuta, ele vai me ensinar as coisas ali e vai ser tranquilo. Mas se eu não fizer o exercício direito, não vai adiantar nada. É ou não é? O que adianta você ir lá e ficar dando migué? Vai ficar 50 anos na fisioterapia e vai continuar torto. Que é o meu caso. Tortinho, né? Sou tortinho, não sou torto, tortinho. Vai continuar assim. Então, é necessário fazer a minha parte. É necessário fazer a minha parte bem feita para que eu consiga aproveitar o que a gente diz. Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando de religiosidade aqui, né? Religiosidade, como o próprio Richard Foster diz, é a morte das disciplinas espirituais. É quando você faz uma coisa simplesmente por fazer, por ritual. Por ritual. Então, eu não estou falando de religiosidade. E eu também não estou dizendo que você precisa fazer essas coisas para ser salvo. O nosso esforço, por maior que seja, não vai mudar a justiça de Deus e não vai mudar a maneira como Deus faz as coisas. Eu estou falando, partindo do princípio que você já recebeu a salvação pela graça, que você, se não recebeu, vai receber logo, logo em nome de Jesus, e tudo isso vai fazer mais sentido ainda para você. Só que, quando eu falo dessas disciplinas espirituais, o que normalmente se pensa é assim: eu, como homem, eu nunca vou conseguir me apresentar diante de Deus moralmente apto. Nunca. Isso é verdade. Já Deus, é Ele quem concede o dom da graça, é Ele que exerce a sua justiça. Então, não seria lógico eu simplesmente esperar e vir que Deus me transforme? Não! Não, não, não. Se você pensou sim, não. Não. A resposta é não. Não é lógico isso. Existe, e felizmente existe, algo que nós podemos fazer e algo que nós precisamos fazer. E foi por isso que Deus ordenou essas disciplinas espirituais como meio de receber e desfrutar da sua graça. Essas disciplinas, elas permitem que nós sejamos colocados diante de Deus. E aí, ele diz, o que semeia para a sua própria carne são, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. De novo, ó. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu falei disso uma vez aqui. É como uma porta giratória, uma porta de banco. À medida que ela abre para um lado, ela fecha para o outro. À medida que eu busco mais a Deus, eu me fecho para as coisas da carne. À medida que eu me viro para as coisas da carne, eu vou me fechando para as coisas de Deus. Beleza?
Beleza? O exemplo do agricultor, né? O agricultor ele não consegue fazer germinar uma semente sozinho. Se ele pegar uma semente na mão e ficar... Vai lá. Agora vai. Se for um broto de feijão, se ele ficar muito tempo com o suor, capaz de brotar, né? Que broto de feijão brota em qualquer lugar. Uma vez a minha irmã trancou um feijão no nariz, só que meu pai não sabia o que estava acontecendo. E ela dizia assim, ó, baguinha. E demorou tanto para tirar, quando o médico foi tirar, já estava começando a germinar o feijão já. Cara, um dia o feijão germina. Vai dizer que você nunca fez a experiência do algodãozinho lá. Clássica, né? E você se achava o cientista, né? Podia jogar no chão ali que brotava, não precisava nem do algodão. Beleza. Mas o agricultor, por mais inteligente que ele seja, se ele pegar uma semente na mão, ele não vai fazer a semente germinar. Prover as condições, ele precisa preparar as condições, aí ele lança essa semente. A natureza, a força da natureza, faz a semente brotar. E a partir daquele broto pode surgir aí o que a tua imaginação quiser. O mesmo acontece com as nossas disciplinas espirituais. Elas são o meio pelo qual nós semeamos para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Fez sentido? Fez sentido? Faz assim, ó. As disciplinas espirituais, elas são o meio de Deus, onde Ele possa trabalhar dentro de nós e nos transformar. Então, orar, jejuar e meditar na Bíblia por si mesmo não faz muita coisa. Mas essas práticas, elas nos colocam no lugar aonde muita coisa pode acontecer, aonde algo possa realmente ser feito em nós. Assim, pensando de uma maneira bem básica, se eu não entendo o que Deus quer, como que eu vou viver o que Deus quer? Não é assim? Se eu não entendo como Deus age, como eu vou saber que Ele está agindo na minha vida? Não vou saber. Então, essas práticas, elas são os meios da graça de Deus atuando na nossa vida. Obrigado. A justiça interior e a vontade de Deus na nossa vida não é algo que possa simplesmente ser derramado sobre você. Já pensou se fosse assim, que legal? A gente faria uma fila aqui, o pastor Eduardo viria com óleo, bastante óleo, né? Todo mundo. E aí ele iria orando assim, e a gente sairia daqui com toda a escritura sagrada. Bom, né? Poderia ser, mas não é assim que funciona. Ou eu receberia uma oração, ou uma imposição de mãos, e eu já começaria a ficar ciente da presença de Deus ao meu redor, daquilo que o Espírito Santo quer fazer, daquilo que o Espírito Santo quer falar. Não vai acontecer isso, gente. A oração, a imposição de mãos, ela é importante? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas elas são maneiras de liberar coisas de Deus na tua vida. Mas para que você possa realmente viver essas coisas de Deus na tua vida, você precisa cumprir com as disciplinas espirituais. Dia após dia. A gente começou um jejum na terça-feira. Um jejum que usa o método de Daniel, mas que está no prazo de Jesus, né? Nós vamos fazer o jejum de Daniel por 40 dias. 40 dias. Aí, quando a gente lançou isso nos grupos, né, do WhatsApp lá e no Facebook, eu até coloquei meu telefone lá para a pessoa mandar uma mensagem para entrar no jejum. Eu coloquei meu telefone porque eu pensei que ia ter uns 10, 15 só. Pouca fé, né? A gente está em 70 e poucos já. Glória a Deus para todo mundo. Não, cara, tá no quarto dia, eu já estou ouvindo um monte de gente reclamar e tomar coca. Ai, eu quero comer um hambúrguer. Né? Já está no mimimi. Pensa, falta 30 e poucos dias. Mas eu tenho certeza que a gente vai colher muita coisa boa disso. Porque o nosso foco não está naquilo que a gente não pode comer. O nosso foco não está nisso. A gente está buscando. E aí Deus possa fazer aquilo que Ele quer. Sabe? O John Piper tem um livro sobre isso. Extrai de dentro de nós as coisas mais horríveis que nós temos. Olha só. Ele diz que quando a gente não é medicado, ele fala isso, quando a gente não é medicado pela comida, a gente mostra quem verdadeiramente a gente sou. E eu vou fazer isso diante de Deus. Se eu estivesse passando fome por passar fome, eu só ia judiar das pessoas que estão ao meu redor, né?
Porque eu ia virar um chato, né? Nossa, eu tô sem tomar café, eu quase morro de dor de cabeça, velho. Sabe? Nossa, difícil mesmo. Mas e daí? É a hora que eu lembro assim, eu tô com dor de cabeça agora mesmo que eu vou orar, meu. Falo, Deus, ó, tô com dor de cabeça, eu tô fazendo esse jejum para glorificar o Senhor. Tô fazendo isso porque eu quero realmente viver as coisas que o Senhor tem para mim. Eu vou para a palavra e começo a ler, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer falar comigo essa semana? E vou insistindo nisso. Quando eu menos percebo, o meu mindset, meu raciocínio, ele já começa a estar alinhado com o de Deus. Isso vai começando a fazer parte, eu falei sobre isso um mês atrás, começa a fazer parte até do meu subconsciente. Porque o Senhor me ordenou a fazer, para que eu realmente possa experimentar a sua graça de uma maneira profunda e intensa. Se você quiser entrar nessa com a gente fez um grupo no Whats, porque todo dia você vai receber um devocional ali, e você também pode fazer os teus mimimi naquele grupo ali. Ah, pode comentar, não sei o quê. É para ajudar um ao outro, né? Quem está no grupo sabe disso aí que eu estou falando, porque os primeiros dias era só isso que perguntava. Mas agora não, agora deu uma filtradinha, né? Então, se você quiser participar, vem aqui conversar comigo, você anota o meu telefone, a gente vai entregar esse jejum no sábado, no retiro, lá. Então, vai ser muito massa. Nesse tempo, a gente vai estar se reunindo para orar também uns pelos outros, por motivos de oração. Então, nós vamos juntos, um ajudando o outro, a gente vai se esforçando para viver essas disciplinas espirituais na nossa vida. E nós queremos que todos façam isso. Não quero que seja privilégio de ninguém, mas que todos possam desfrutar disso. Tem um cara que chama Dietrich Bonhoeffer. Não é isso que pronuncia, eu tentei ficar bonito aqui. Mas é um pastor que foi um homem de Deus durante a época que o nazismo dominava na Europa. E ele diz que a graça é grátis. Existe o caminho da graça disciplinada. Porque é graça, porque é grátis, e é disciplinada, porque existe algo que cabe a nós fazer. Olha que massa isso. Vou falar de novo. Ele diz que a graça é grátis, mas não é barata. Que existe o caminho da graça disciplinada. A graça é graça porque é de grátis, e é disciplinada porque existe algo que cabe a nós fazer. Quando a gente entende que é cível, a gente entende que a gente precisa crescer muito. E crescer, e para que a gente cresça dessa maneira, fala sobre isso. Crescer em graça é iniciar um caminho de ações escolhidas, ações conscientes, que incluam tanto a minha vida individual como a vida em grupo. Ações conscientes que me levam para perto daquilo que Deus diz que eu devo fazer. Faz sentido? Isso vai totalmente contra o que o mundo prega. O mundo diz que o importante é você. Que o importante é você anda sempre ocupado. Hoje em dia parece que é legal dizer que você está cheio de coisa para fazer, que você vive na correria. Não é legal. Eu não queria ter um monte de coisa para fazer. Eu não queria viver na correria. Eu queria ter mais tempo do que eu já dedico para estar com Deus. Porque é ali que eu encontro o que realmente interessa para mim. É ali que eu realmente percebo quem eu sou. É ali que realmente eu entendo o que é importante para a minha vida e para a vida do meu próximo. É ali que eu encontro força e orientação para realmente ser bênção na vida de alguém. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. E diante de tudo isso que eu falei para vocês, a conclusão é a seguinte: temos que orar mais, jejuar e meditar mais na palavra, para que possamos experimentar cada vez mais quão profunda, quão extensa é a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Inclina na tua cabeça, pensa em Deus. Pensa em Deus. Eu não sei qual que é a tua justificativa para você mesmo de essa situação ainda não ter mudado
dessa situação ainda não ter melhorado. Eu não sei. Você não está dizendo nem isso para mim, você está dizendo isso para você mesmo. Ah, mas eu acordo cedo para trabalhar. Ah, mas eu faço faculdade. Ah, mas eu tenho meu marido. Ah, mas eu tenho a minha esposa. Ah, mas eu tenho meus filhos. Ah, mas eu tenho a minha mãe. Eu não sei o que você está pensando. Eu sei que você precisa encontrar esse lugar na tua vida. Urgentemente. Urgentemente. Você precisa encontrar o lugar onde você vai se desligar de tudo que está ao teu redor. E vai conversar com Deus. Vai se prostrar diante de Deus. Com o teu coração, com a Bíblia aberta na tua frente. Você precisa fazer isso. Precisa ir um pouco mais além. E se você deseja isso de todo o teu coração, tá? E você está disposto, se for necessário, acordar meia hora mais de almoço, você usar só meia hora, para que essa situação mude, comece a mudar. Eu quero orar por você. Quero orar por você e pedir que o Espírito Santo a romper com esse teu cotidiano, romper, às vezes com a tua preguiça, romper com o teu cansaço, romper com a tua agenda. Se você deseja fazer isso, eu quero que você se coloque de pé no teu lugar. Não vou pedir para você vir na frente. Eu quero que você coloque de pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Antes de orar, eu só queria falar uma coisa para vocês. Cara, esse é o meu sonho, sabe? Como pastor de jovens. Assim, é lógico que ter uma igreja lotada é muito massa. E trabalhamos para isso. Mas, se for para ter uma igreja lotada de gente que não entende quem eles são em Deus, gente que não entende para que eles nasceram, para que eles vivem, qual que é o propósito da vida deles, o que adianta? Não adianta nada. Eles vão estar se enganando, essas pessoas vão estar se enganando, e eu vou estar me enganando também. Meu sonho é ver a nossa geração acabando de uma vez por todas com esse estereótipo de superficialidade, sabe? É ver jovens assim, pessoas com oração, ora na hora. Ora na hora. E ora biblicamente. Sabe, abrir o coração para você, ou simplesmente trocar uma ideia. Você não fica de achismo, sabe? Ah, eu acho. Ou você não fica tentando lembrar o que algum pastor falou sobre aquilo. Porque você sabe o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz que as pessoas precisam. Não é o que eu acho. Eu sonho em ver uma geração assim, gente. E a gente só vai chegar lá se nós nos esforçarmos, insistirmos em oração, meditarmos na palavra de Deus, jejuarmos da maneira como o Senhor nos ordena. E a gente vai experimentar sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas ao nosso redor. Amém? Pai, nesse momento eu quero colocar a vida de cada um aqui diante do Senhor, Pai. Eu te louvo porque eles se colocaram de pé. Pai, eu tenho certeza que eles não se colocaram de pé simplesmente por se colocar, Deus, mas eles realmente estão dispostos a romper com o cotidiano que eles têm vivido hoje. Que eles estão dispostos a romper, Pai, com momentos de cansaço, de preguiça. Pai, que eles estão dispostos a romper com a agenda deles, Pai. Que aí está aos teus pés. Pai, eu oro para que o teu Espírito de Deus, diretamente do teu trono, sobre a vida de cada um deles, Deus, faz queimar no coração deles um desejo pela tua presença.
Faz queimar no coração deles um anseio, Deus, por estar diante de Ti. Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor libere sobre a vida de cada um aqui, Deus, mais força, Pai. Dá mais força para eles, Deus. Pai, que no momento que eles abrirem a Tua palavra, no momento que eles dobrarem os joelhos ou fecharem os seus olhos, Pai, que o Senhor fale poderosamente nos seus corações, que haja a transformação das suas vidas, Pai, que o Senhor renove a mente deles a cada momento, com base naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Pai, eu oro em nome de Jesus, consolidar cada um aqui através da Tua força, na Tua palavra. Pai, que nós venhamos a realmente mudar, Deus, esse estereótipo de uma geração superficial, de uma geração que fala do que os outros falam, que opina com base na opinião dos outros. Pai, que nós possamos ter intimidade com o Senhor, Pai. Estejamos prontos a orar pelas pessoas, prontos, Deus, a ensinar aquilo que a Tua palavra diz, Pai, com muito amor no nosso coração, com muito amor no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço isso, Deus, para cada um que está aqui de pé, Deus, ou que crê que não está de pé, mas que sabe que essa palavra, e possamos estar caminhando totalmente ligados a Ti, Pai, para que nós estejamos o Senhor em nós, que nós estejamos o Senhor e o Senhor em nós, em todo o tempo, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus.